Bom dia, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar com vocês aqui nessa manhã, hoje, quinta-feira, dia 15, e eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E minha alegria, meus queridos, é muito grande de estar com vocês aqui todas as manhãs, e hoje, dia 15, é um dia muito especial, porque hoje faz 10 meses que eu faço esses vídeos com vocês. Então, durante 10 meses, eu tive muita alegria, estou tendo cada vez mais, né? Estou aprendendo bastante e tem sido muito gratificante para mim. E esses 10 meses para cá, minha vida mudou muito, para melhor, é claro, e eu quero dividir essa alegria com vocês, tá joia? Muito obrigado, toda a glória, toda a honra seja dada a Deus, né? Sem Ele nada disso seria possível. Eu sou muito grato a Ele e muito grato a vocês também. Muito obrigado, viu? E que venham mais 10 meses, né? Se Deus quiser. Então tá joia, queridos. E para hoje, para nossa reflexão, queridos, eu lerei do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 9. E ele diz o seguinte: Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Amém. Bom, queridos, nesse livro de Filipenses, aqui nessa leitura de hoje, né, Paulo, ele nos fala do poder, né, da oração, a glória, né, de nós orarmos, né, as consequências das nossas orações. Isso é muito importante, né? Nós sabemos que nossas orações são ouvidas por Deus e isso é muito importante, né? Nós orarmos todos os dias agradecendo, né? E temos sempre essa sintonia com Deus em nossas orações. E orar, né? Orar para tudo, né? Meus queridos, orar quando a gente acorda, orar quando a gente vai se alimentar, orar quando nós vamos deitar, orar quando temos uma alegria, orar quando temos uma tristeza. Isso é muito importante, né? A oração é a nossa conversa com Deus, né? E essa conversa com Deus, essa oração, nos aproxima ainda mais dele, nos faz estreitar, né, esse relacionamento com o nosso Pai, e isso é muito importante, né, muito importante. E eu ressaltei algumas coisas aqui que eu vou passar para vocês. A primeira que eu anotei, queridos, em vez de se preocupar, orem, né? Isso é de suma importância, porque a preocupação não resolve nada, né? Só piora as coisas. Eu sei que é difícil, né? É difícil a gente não se preocupar, mas quem tem fé, né, verdadeira, quem tem fé afiada, vamos dizer assim, né, não se preocupa, porque sabe que Deus está cuidando, né, sabe que Deus é o melhor, que não há, né, pessoa melhor para a gente se aproximar, para a gente conversar, e não há mãos melhores para que a gente deixe nossos problemas, nossas alegrias, nossas angústias, nossas tristezas, do que nas mãos de Deus, né? Então, que em nossas orações a gente permita trocar, né, a oração pela preocupação, né? A preocupação só nos entristece,
nos deixa para baixo, né? Ficamos angustiados, e a oração nos dá, ao contrário, nos dá um conforto, um alívio, né? Então que a gente ore, né? Está, como diz aqui, em vez de se preocupar, ore. Está alegre, ore. Está triste, ore. Está precisando de alguma coisa, ore. Está querendo agradecer alguma coisa, ore. Está querendo desabafar, ore, né? Tudo que a gente for fazer, né? Em qualquer situação, que a oração seja a nossa saída, né? A oração seja a nossa alternativa principal, sempre. A outra coisa que eu anotei, queridos, é quando ele diz, permitindo que Deus os conheça, né? Então, quer dizer, a consequência maior das orações, né, é isso, é que Deus vai nos conhecer melhor, né? Que a nossa aproximação de Deus ficará cada vez mais forte, né? Que o nosso relacionamento com Deus se estreitará cada vez mais, né? Quanto mais oração, mais estreitamento, né? Quanto mais oração, mais conhecimento de Deus perante nós, né? Isso é muito, muito importante, né? Depois ele diz aqui, né? Continua. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. Né? Isso é muito, muito importante, né? Essa calma, né? Que vem depois que a gente ora, que a gente é ouvido, depois que a gente ouve Deus, né? Nas nossas orações, essa paz, né? Que nos acalma, né? Essa uma sensação, um conforto, né? E esse conforto a gente só consegue, né? Orando, conversando com Deus, né? Tendo uma resposta de Deus. Então, a oração, meus queridos, é um dos atos, né, mais importantes de nós cristãos. Depois, meus queridos, quando ele diz aqui também que Cristo retira a preocupação do centro da vida humana, né? O quão maravilhoso é isso. Então, reforçando essa sensação, né, que nós estamos falando agora, dessa sensação de conforto, né? Quando não há mais preocupação, né? Nós sabemos que está na mão de Deus, que Deus está resolvendo, que Ele fará, né, como sempre fez, o melhor para nós, né? Então, que a gente não abra mão dessa arma, né, que nós temos, que é conversar com Deus, que a nossa oração é uma arma muito poderosa, queridos. Depois que ele continua aqui, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o coração, né, a mente e o pensamento, com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor não o pior, o belo não o feio. Ou seja, queridos, né, colocarmos em nossas cabeças, né, nossos pensamentos, nosso coração, só coisas agradáveis, coisas boas, coisas bonitas, né? Então procurar não nos atentarmos às coisas que nos deixam preocupados, que nos deixam para baixo, que nos deixam tristes, angustiados. Por exemplo, né, nesse tempo de hoje, os jornais, né, a maioria deles e alguns mais ainda, só falam da Covid e só dão notícia ruim da Covid, né? E de morte, de internações, de leitos de hospitais cheios e vagas inexistentes na UTI. E isso nos preocupa, é claro, né? Então, que a gente não se apegue tanto a isso, que a gente saiba, né? A gente tem que assistir os jornais para saber a situação como está. Isso é uma coisa. Agora, não deixar que isso influencie, né, no nosso dia a dia, influencie o nosso ânimo, né, tire o nosso ânimo e nos encha de preocupação. Não, né, isso não. Vamos deixar essas coisas, né, para Deus resolver, né. Vamos orar, daí voltando lá para cima, né, vamos orar e levar essa preocupação para que Deus resolva para nós, né. E, então, não nos apegarmos, pelo contrário, nos apegarmos às coisas boas, né. Então, assistir programas que edifiquem, louvores, né? Ouvir louvores, ler a Bíblia, ler um bom livro, conversar, né? Apenas assuntos edificantes, assuntos que nos deixam para cima, né? E procurar, né, queridos, sempre, né? Até se nós estamos numa rodinha de amigos e começa uma conversa, algum assunto que não nos agrada, algum assunto de violência, de coisas assim que Deus não se agrada disso,
a gente se afasta, né? Vamos conversar com outra pessoa, vamos ficar então até sozinho, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Já dizia a minha mãe, né? E isso eu acho que é muito válido, realmente, né? Sabe, antes só do que mal acompanhado. Se a companhia não está nos agradando, a conversa não está nos agradando, a gente se afasta e quando a conversa melhorar, a gente retorna, né? Vamos pensar no nosso conforto, né? Na nossa dignidade, né? E nas coisas que nos alegram, que nos deixam para cima. Daí ele continua, né? Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Claro, né? Coisas para elogiar. Então que a gente tenhamos assunto reforçando, né? Que nos deixem para cima, né? Que a gente possa elogiar, né? Um belo quadro, um belo jardim, uma bela música, uma bela roupa, né? Coisas edificantes, queridos, né? Não percamos tempo com coisas que não valem a pena, né? Coisas fúteis, desagradáveis, que não nos levam a nada. Depois ele continua aqui, né? Põe em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. É muito bonito, né? Essa parte aqui, que Deus irá tornar em vocês a mais excelente harmonia. Isso é muito, né? Muito bacana. Então ele reforça aqui, né? A gente colocando em prática tudo que Paulo nos ensina, né? A maneira de agir, a maneira de pensar, o respeito, o amor, a obediência, o temor, né? A lealdade, a fé, né? Acima de tudo, todas essas coisas, né? Nos levarão a uma harmonia com Deus, né? Então é uma coisa muito forte, muito bonita, que é o que todos almejamos, né? Com certeza, ter essa harmonia com Deus, né? Ter essa afinidade com Deus, porque Deus já nos conhece, né? Claro, Ele nos conhece a todos, mas a gente só tem a ganhar estreitando ainda mais esse relacionamento, né? Fazendo as coisas que agradam a Deus, e aqui, né, como no texto de hoje, a base é a oração. Então que a gente ore, que a gente entregue nossos problemas a Deus, que a gente peça conselho, que a gente se abra com Deus, para que Ele nos conheça cada vez mais e que nós também, né, conheçamos a Deus cada vez mais, que a gente tenha total noção do quão poderoso é o nosso Deus, né? Quão misericordioso é o nosso Deus, quão bondoso é o nosso Deus, né? Quão grandioso é o nosso Deus e quão grandiosas são as coisas que Ele tem para você, para mim, para todos nós, né? Basta a gente acreditar, a gente ter fé, orar, né? E deixar nas mãos dele, né? E o melhor de Deus, né? Ainda está por vir, né? Ainda está por vir. E que a gente confie sempre nisso, que a gente tenha noção desse poder, dessa magnitude do nosso Deus, né? Deus é soberano e nós temos, né, o privilégio, né, de sermos chamados de filho desse Deus, né? Então é isso, queridos, que a gente tenha sempre convicção disso, né? Que nós somos filhos do Rei, nós somos servos, né, do nosso Deus que é tão poderoso, tão pacificador. Nossa, Deus é tudo em nossa vida, né? Que a gente não tenha receio, né, de afirmar isso para quem quer que seja, né? Ele é o nosso Deus e Ele muda a nossa vida, mudou e vai mudar ainda mais, porque o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Eu deixo essa reflexão para vocês hoje, né? E deixo assim uma pergunta, né? Vocês ainda se preocupam muito ou vocês entregam realmente as coisas na mão de Deus? Vocês oram e vocês entregam seu dia, sua vida nas mãos de Deus e confiam que Ele faça o melhor. Como que está a sua relação com Deus nesse sentido? Pensem nisso, tá joia, queridos? E fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe,
que guie e nos guarde em nome de Jesus. E eu deixo, queridos, aqui, o canal aqui aberto para vocês fazerem perguntas, sugestões, críticas. Fiquem à vontade. Para mim é um enorme prazer estar com vocês aqui, vocês sabem disso. E eu quero que esses 10 meses completando hoje, eu quero que ele se repita por muitos e muitos, muitos anos ainda, se Deus assim permitir, se Deus quiser, tá joia? Então, queridos, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de novo com vocês por aqui, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe e muito obrigado mais uma vez. Tchau, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.